Olá, eu sou Jair da Costa, nasci na cidade de Fênix, estado do Paraná, no dia 10 de dezembro de 1959. Desde o ano de 1988, eu uso o nome artístico Cleiton Costa. Moro atualmente aqui em Cascavel, mas já passei por outros lugares também aqui do estado. Em 1964, a minha família mudou para aqui, um distrito aqui de Cascavel, de nome Cafelândia, e lá eu comecei a estudar. Ensino. Porém, minhas irmãs semanalmente iam à igreja, iam à missa, e eu ia junto. Na volta a gente passava por uma pracinha e bem em frente assim a pracinha tinha um cinema. E aqueles cartazes dos filmes me encantavam. Eu ficava apaixonado por aqueles desenhos, aquelas fotos e queria de todo jeito assistir aqueles filmes. Depois a gente foi morar numa fazenda. Lá na fazenda, a única distração que a gente tinha era ver o meu pai tocar viola. Tocava ele algumas modas caipiras, né? E eu fui crescendo, claro, e mais tarde eu e meu irmão, mais velho que eu, Francisco, a gente acabou arriscando, cantando em dupla, né? Algumas daquelas modas sertanejas ou caipiras que a gente ouvia o papai tocar na sua viola. Em 1968, a gente mudou para uma cidade chamada de Tupãssi, também aqui próximo a Cascavel, cerca de 50 e poucos quilômetros. E lá eu concluí o ensino básico e numa aula do ensino fundamental, a professora perguntou aos alunos o que eles gostariam de ser quando crescesse. E, claro, cada um respondeu o que achava, um queria ser médico, outro advogado, outro, enfim, engenheiro, né? Quando chegou a minha vez, eu disse à professora, eu quero ser ator. E a professora, não sei se não ouviu direito ou acabou me perguntando, você quer ser ator ou autor? E eu, na minha inocência, disse à professora, dá para ser os dois? E ela disse, claro que dá para ser os dois. E depois explicou a mim e aos demais alunos ali o que seria, então, um ator e um autor. O tempo passou, claro, na cidade pequena, cidadinha do interior, aí comecei a trabalhar, e o meu primeiro emprego não foi nem emprego, né? Minha primeira atividade foi ser engraxate de sapatos. Aí eu saía pelas ruas lá com a minha caixinha de graxa nas costas e ia engraxando o sapato de quem quisesse, então. Depois, intercalando entre uma engraxada e outra, também vendia fruta, tinha uma quitanda assim próxima, né? Meio perto da rodoviária, e ia lá e pegava então os pacotinhos de laranja, mexerica, bergamota, enfim, né? De maçã, e quando o ônibus encostava na rodoviária, lá vinha eu com aqueles pacotinhos e eu oferecia ali para os passageiros e acabava vendendo sempre um e outro, né? Depois disso eu fui trabalhar numa padaria. Naquele tempo a criançada tinha que se virar, né? Se quisesse comprar sua balinha, seu biscoito, enfim. Aí eu fui trabalhar então em 1973 numa padaria e lá
a gente precisava levantar bem cedinho, bem de madrugada, para ajudar a cilindrar a massa. E depois, já com os pães assadinhos, eu saía com uma bicicleta e um cesto na garupa, entregando os pães para os mensalistas. Foi uma época bem interessante que a gente começou a aprender a ter responsabilidades, né? Em 1974, eu já tinha lá meus 14 anos, fui trabalhar então numa alfaiataria. Fui ser um aprendiz de alta costura. E lá, claro, comecei fazendo as casinhas de botão, comecei a aprender ali a fazer uma barra de calça, todos aqueles pontinhos X, e passar roupa. Naquela época, inclusive, o ferro de passar roupa era com brasas, a gente tinha que colocar as brasas e acender aquele fogo e esperar esquentar o ferro bem, para depois começar a passar as roupas. Era bem rústico assim o negócio, né? Em 76, então, aí eu mudei-me aqui definitivamente para Cascavel, porque lá onde eu morava não tinha muitas opções de trabalho e tal, e também de estudos. Eu queria crescer, claro, queria estudar. E foi então que eu vim para Cascavel trabalhar aqui. Cheguei, já arrumei um emprego numa alfaiataria bem famosa aqui, chamada Criações Sadi. E foi ali que eu comecei a aprender mais coisas, né? Além de fazer aquelas calças simples, fui aprendendo ali com os demais colegas a fazer outros modelos de calça, de camisa, de colete, aprendi a fazer paletó, enfim, cheguei de oficial ali de costura a gerente desta empresa, e ali fiquei um bom tempo. Saí dali depois, em 1980, aliás, em 1980, acabei esquecendo aqui, estava pulando uma coisa interessante. Em 1978, entre o trabalho e os estudos, eu comecei a fazer teatro. É aí que começa a minha vida artística efetivamente. Comecei a fazer teatro e em seguida entrei num grupo chamado de Dom Bosco. Era um grupo muito conhecido aqui na região, um grupo grande que tinha muitos atores, atrizes. O diretor era o Arthur Lopes Valença. Ele também tinha o nome artístico de Zico Lopes, e ele era um ator muito famoso aqui na região sul, e ele viajava com o seu teatro desmontável. Então ele viajava de cidades em cidades com esse teatro desmontável, e de repente ele veio a Cascavel, parou aqui, gostou da cidade e ficou morando aqui. E aqui então ele formou esse grupo amador, né, de teatro, e eu entrei nesse grupo. Era o maior grupo da época, e assim que tinha realmente um diretor artístico profissional, era o Dom Bosco. E foi com ele então que eu aprendi tudo que eu sei em relação ao teatro, né? Lá eu encenei muitas peças, no mínimo umas 10 peças eu encenei neste grupo. Fui de coroinha, fui de frade, juiz, advogado, promotor, fiz casal romântico, eu fiz também comédia, né? Então foi ali que realmente teve todo o meu embasamento artístico teatral. Em 1980 eu já usava o nome artístico de Jacques Caito, e aí participei de um filme, Adeus Mariana. Adeus Mariana era o nome de uma música, e que também o Assir Kuchimansky acabou fazendo um roteiro para cinema, e nós gravamos aqui na região de Cascavel esse filme. O filme teve a produção, então, a direção de Assir Kuchimansky, foi produzido por Rubens Prado e estrelado assim por vários artistas aqui da região, como Valdir Zarur, Iris Klein,
Luísa Massaneiro, o próprio meu diretor Zico Lopes, né? Também um Coronel Norato, José de Mello, Moacir Kaiser, Jurandir Barroso e tantos outros que formaram esse elenco deste sucesso sertanejo aqui, que foi o filme Adeus de Mariana, que rodou aqui na região. Em 2002, eu também era compositor, já começava a rabiscar lá minhas músicas, minhas poesias, né? E em 1982 eu tive a minha primeira composição gravada pelo cantor Josiel de Mello. A música foi o número 1. E depois eu tive outras músicas gravadas também, com Tropelê Andarilho, a música Mulher Boêmia, tive também a música Mato Grosso Amado, com Ailton e Anilton, e tive várias outras músicas gravadas com outros cantores também. Em 84, para me atualizar, me profissionalizar, eu fiz um curso de teatro, um curso já com o professor de Curitiba, um curso de interpretação e direção teatral. E entre tantos outros que eu havia feito, né? E continuei fazendo, claro. Em 1985, eu saí do Teatro Dom Bosco e, em parceria com um amigo, Jurandir Barroso, nós montamos um espetáculo chamado Show do Riso. Nesse Show do Riso a gente também fazia de tudo, a produção, a direção, a montagem, buscava patrocinador para poder levar esses espetáculos infantis. Às vezes a gente conseguia vender para a prefeitura, para fazer em secretarias de educação, aquela coisa toda, né? Então a gente viajou de 1985 até 1987 com esse espetáculo por toda a região. E, como falei, lá eu fazia de tudo também, né? Além de ajudar na direção, captação de recursos para fazer esses eventos. Foi ali que eu comecei então a cantar, porque a gente sempre contratava outros artistas para cantar. Além dos esquetes cômicos, eu fazia escada, o Jurandir fazia o Palhaço Mexerique, a gente saía fazendo esse espetáculo mais voltado para o infantil. Mas quando a gente apresentava em praça pública, que era muito comum naquela época, a gente levava sempre uma atração de fora. Sempre era uma dupla sertaneja, um cantor, enfim. E só que isso, claro, a gente tinha que pagar, né? A gente tinha que dividir ali o cachê, tinha que pagar. Então eu comecei também a me apresentar como cantor. E foi aí então que surgiu definitivamente o cantor Jacos Caeton na época. Em 1986 eu gravei um compacto duplo com 4 músicas. E com esse disco aí a minha carreira realmente deslanchou como cantor, né? Fiz muitos shows em danceterias, em clubes, e foi um sucesso só aqui na região. Minhas músicas rodaram muito bem aqui nas rádios, muitos radialistas aqui ajudaram a divulgar o nosso trabalho, e foi uma época assim de bastante sucesso. E viajei também para Santa Catarina, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, fiz muitos shows, São Paulo, e foi um momento bem interessante. Eu fazia show, não só era danceteria, era clube, era show em praça pública, circos, exposições, feiras, enfim, festa de igreja, onde tinha condições eu estava lá me apresentando. Foi uma época que eu fiz muitos shows aqui pela região também. Em 1988, eu acabei arrumando um empresário, fiz uma parceria com um empresário, e junto a gente promoveu vários shows, né? Com Kiko Zambianchi, com José Augusto, com Banda Metrópole. A gente produziu muitas coisas aqui pela região. E foi nesse ano, inclusive, que eu deixei o Jacos Caeton para lá, porque era um nome um pouco difícil, as pessoas confundiam, um chamava de Jacos Cleiton, outro de Jadis Casco, outro de Jacques Tyson, era bem complicado assim, as pessoas até achavam que eu era um cantor internacional, né, pelo nome que era um pouco difícil. Então acabei assumindo de vez o Cleiton Costa, e daí para cá sempre Cleiton Costa, hoje aqui na região
de Cascavel. Poucas pessoas me conhecem pelo nome de batismo, né? Quase todo mundo me conhece aqui como Cleiton Costa, que é o nome que eu assumi artisticamente e é um nome que eu gosto de ser tratado. Então eu segui fazendo shows por toda a região, continuei fazendo meus shows, a mesma coisa, mudei o nome, mas o trabalho não parou, né? Fiz o lançamento do nome aqui num clube bem grande aqui em Cascavel, que é a Associação Atlética Comercial. Nós, junto com o Ricardo Nascimento, a gente promoveu um grande evento aqui, que foi o Miss Comércio, e foi o pontapé inicial também do show do Cleiton Costa aqui junto com a banda Metrópole, né? Então foi um momento assim bem glamouroso aqui para a minha carreira, foi essa mudança de nomes. E continuei, voltei fazendo shows por esses estados que eu já coloquei aqui. Em 1991, paralelamente às atividades artísticas, juntamente com dois amigos, o Márcio Tasca e o Góes, a gente lançou um informativo comercial publicitário aqui em Cascavel. Era um informativo assim de variedades e tal, a gente colocava muitas coisas de época, enfim, era bem surtido, mas o objetivo maior era um informativo comercial, né, que a gente distribuía gratuitamente pela cidade. O nome era Tá Na Mão, era um informativo de 4 páginas e a gente circulava bem legal aqui. E claro, aproveitava para divulgar os nossos eventos e tal. Um pouquinho adiante, também com parceria do empresário Ricardo Nascimento e da Rose Rigo, a gente fundou uma revista social chamada Revista Cidade. Em seguida eu acabei saindo dessa parceria com o Ricardo e com a Rose, entrei de sócio numa outra revista chamada Revista Imprensa, que era editada por um polêmico jornalista aqui de Cascavel, chamado Anselmo Cordeiro, onde eu também assinava lá uma coluna de variedades, sempre, claro, dando enfoque à cultura, que é o métier que eu tinha escolhido para fazer. Em 1993, aí a galera aqui resolveu começar a fazer filme e a cidade acabou depois sendo um polo regional aqui do estado de filme, de produção cinematográfica. Então, em 1993, eu participei do filme Acerto Final, onde eu fazia o irmão do protagonista, e foi uma produção bem caseira, assim, mas que deu uma repercussão muito grande, que foi um pontapé inicial aqui, realmente, para as produções cinematográficas aqui da região. Em 1994, foi fundado um grande jornal aqui em Cascavel, e o seu proprietário, Marcos Formigueri, me convidou para fazer uma coluna de variedades nesse jornal. Então, entre o meu trabalho na revista, também assinava uma coluna semanal do jornal Gazeta do Paraná. Em 95, o Marcos Formigueri fundou um outro jornal lá no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, e ele precisava dar um up naquele jornal e acabou me convidando então para fazer assessoria comercial lá em 13 municípios. E claro, poxa, eu queria ampliar o meu raio de abrangência também artística, fui, né? Assumi lá a assessoria comercial do jornal em 13 municípios e por lá fiquei aquele ano. E foi também neste mesmo ano de 95 que participei de mais um filme, o filme Fronteira Sem Destino, da Tigre Produções, que é dirigido até hoje pelo grande artista e profissional Talício Cirino e a Salete Machado. Em 96, aí, como eu estava precisando dar um up mais profissional na minha carreira artística, acabei eu mesmo formalizando uma empresa de eventos, a Academia Brasileira de Cultura Artística, e passei também daí, independente, sozinho, a produzir outros eventos. Além dos meus shows que eu montava, organizava e produzia,
eu também comecei a produzir shows de outros artistas, né? Assim como lá antes eu já havia feito, já tinha tido esse know-how. Então, firmei contrato com um artista das artes visuais, das artes plásticas da época, muito famoso aqui na região, que era o chargista e caricaturista, meu Deus, eu falei certo? Vanderlei Damasceno. E comecei a produzir então as amostras, as exposições de charges, caricaturas, por várias cidades aqui do estado do Paraná. E depois até esse trabalho, essas exposições, acabou culminando num livro, Charges Falam, que ele também produziu depois. Em 97, fui convidado pela gravadora Califórnia de São Paulo e gravei mais um disco, né? Aí, no caso, foi um CD com 10 músicas, várias composições minhas. Em 98 lancei esse CD, Impossível Esquecer, e também um videoclipe que foi produzido aqui pela TV regional, a TV Tarobá aqui, né? E dirigido pelo cineasta Manaus Aristides, que era muito conhecido, já tinha vindo da Globo e tal, era um cara expert no assunto, e ele me deu essa honra de ter um videoclipe produzido por ele. E também fiz muitos shows de aberturas aqui na Expovel, na Feira Agropecuária, fiz abertura aqui para Gaúcho da Fronteira, The Fevers, César e Paulinho, João Mineiro e Marciano. Era uma beleza cantar para esse público grande, né? Lembro que no show do João Mineiro e Marciano tinha tanta gente assistindo o show, e como eu fazia abertura do show, dava a impressão que eu podia sair correndo assim uns 100 metros na cabeça das pessoas assim, sem cair, de tanta gente que gostava de assistir os shows dessas duplas sertanejas. Ainda gostam, né? E na área de comunicação continuei com minhas colunas de variedades e tal, e em parceria com o empresário Ivo Roncalho, que era presidente do PTB aqui em Cascavel, fundei o jornal Voz do Oeste. Um ano depois acabei indo para a empresa de comunicação do empresário Alfredo Kaifer, que tinha 2 jornais diários na época, e tanto eu quanto o Júlio César, que era dono de um outro jornal, e o Jair Pereira, fomos contratados para implementar o jornal Hoje nos bairros. E foi nesse ano, 1999, eu e mais alguns amigos reativamos a Associação Cascavelense dos Músicos, da qual fui presidente, e nós então fizemos muitos shows. E um dos destaques desse tempo foi a virada do ano, né, de 2000, e foi ali então que nós tivemos o maior show aqui em praça pública, com participação de 10 artistas locais, cantores, duplas, e também com a banda Olodum finalizando. Em 2001 fiz parceria com o jornalista, fundei junto com o jornalista Jair Pereira o jornal Tribuna de Cascavel. Depois a revista Viva Arte, que era voltada mais realmente para a cultura, e também participei de mais um filme, Conexão Brasil. Em 2002, em parceria com o jornalista Donato Ramos, a gente teve uma ideia de fazer um concurso de músicas em homenagem à cidade. A ideia prosperou e foi feita então uma canção para Cascavel, e a minha música ficou em 3º lugar neste festival. Em 2003, fui fazer assessoria de comunicação para o Sindicato dos Empregados no Comércio, e lá também criei um evento chamado Ser Criança é Bom. Nesse mesmo ano, eu voltei para a faculdade, fui fazer meu curso de graduação em marketing. Em 2005, fundamos a Academia Cascavelense de Letras, juntamente com vários artistas daqui, Donato Ramos, Antônio de Jesus, Alberto Pompeu, Rovi Martini, Mário Oliveira, Luiz Ernesto, Márcio Couto, Regiane Martins, Beatriz Almolim e outros, né? Fundamos então a Academia Cascavelense de Letra, na qual hoje eu sou o presidente.
também fiz pós-graduação em propaganda, produzi nesse período várias amostras de música. O S Mostra Música era o nome de um evento que eu produzi aqui, com muitas bandas e cantores da região. Participei da organização de eventos de cultura, vários eventos de cultura, junto com a Secretaria de Cultura. Editei o livro Arte de Vender e outros. Editei livros de poesia. Participei de exposições, parcerias poéticas da Academia Cascavelense de Letras. Fizemos aqui 2 encontros paranaenses de letras aqui em Cascavel. Fiz pós-graduação em política pública na Unioeste, e juntamente com outros artistas a gente lutava muito para a criação, para a instalação aqui do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Em 2012 o Conselho foi instituído, em 2014 assumi a presidência do Conselho, em 2015 escrevi, dirigi e atuei o espetáculo Antessala, Você Está Preparado? E foi o espetáculo que a primeira estreia do Teatro Municipal em Cascavel. Fui reeleito presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Em 2017 lancei a peça Pinóquio, em parceria com Lair Júnior e André Dutra. Em 2018 continuamos fazendo nossas apresentações pela região. Em 2019 instituí a Executiva Companhia de Teatro, e juntamente com Jair Pereira e o Haroldo Torres, nós fizemos o Velho Ó. Com esse espetáculo a gente viajou pela região, participamos de festival e fizemos uma mini turnê em São Paulo. Primeiro foi na sala de Camargo, no Complexo Cultural Lilian Gonçalves, e depois no Teatro Irene Ravache, no Shopping Raposo, em São Paulo. Aí, 2020, pandemia, né? Pandemia, parou tudo, a gente sofreu e tal, mas a gente não parou, ficamos nos bastidores. Fiquei gravando histórias para o YouTube, criei um personagem chamado Raposão, onde eu gravava esses vídeos, e fiz campanhas para Covid, para prevenção à doença, também para outro tipo de prevenção, né, como dengue e tal. Em 2021, escrevi a comédia Na Casa da Sogra, e no dia 13 de agosto a gente estreou também, já sonhando com a pós-pandemia aí, né, dando um pontapé inicial da volta às atividades culturais. A gente lançou essa peça no Teatro Municipal Sefrim Filho, dia 13 de agosto, e logo em seguida nós fomos para São Paulo e fizemos lá 4 apresentações também no Teatro Irene Ravache, do Shopping Raposo. Em dezembro apresentei o Raposão numa escola infantil, era no edital da Aldir Blanc, e agora em 2022 estamos nos preparando para voltar às atividades. É claro, com essas apresentações a gente fez com toda a precaução, esse distanciamento, questão de máscara, tudo isso a gente procurou fazer para poder não parar totalmente, mas também fazer com responsabilidade, porque essa pandemia realmente judiou dos artistas. E agora a gente está aí tentando, estamos aí, começamos a ensaiar novamente para ver se é possível a gente voltar às atividades, porque a gente sofreu demais. Eu sei que é repetir, mas a classe artística foi a que mais sofreu realmente neste período de pandemia. E esses editais que estão surgindo e tal, é um alento, né? Um alento para que o artista possa sobreviver até as coisas voltarem à normalidade. Então é isso, essa é parte das minhas memórias, como artista e como pessoa, como profissional, como produtor de eventos, como, enfim, né? Temos aí a nossa produtora e estamos trabalhando para não deixar a peteca cair. Grande abraço a todos.